Olá, seja muito bem-vindo ao episódio Decifrando número 7. É uma série de conteúdos que acontecem toda terça-feira às 3 horas da tarde, onde a gente fala sobre o comportamento e a linguagem corporal das pessoas. No episódio de hoje, a gente vai estar vendo como e por que interpretar expressões faciais de nojo e de desprezo te ajuda a entender melhor, né, a saber quem as pessoas realmente são e, consequentemente, como lidar melhor com elas. Lembrando que a gente também vai ver como interpretar tanto as micro quanto as macro expressões faciais dessas duas emoções. Dito isso, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Carvalho, eu sou especialista em microexpressões faciais e comportamento humano e atualmente estudante de psicanálise. As certificações que eu tenho são o FACS, pelo Paul Ekman Group, Detecção de Mentiras pelo Science of People, Linguagem Corporal pelo Center for Body Language, Analista Comportamental pelo IBC e assim por diante. Eu acho legal e importante trazer as certificações que eu tenho para vocês sempre no início de qualquer conteúdo, até porque eu estou compartilhando com vocês um tipo de conhecimento que não é tão difundido. Então é legal trazer de onde que eu aprendi isso e por que que eu posso compartilhar com vocês. É claro que eu sempre vou seguir aprendendo, eu sempre vou ser uma pessoa que não vai saber tudo, como ninguém sabe, mas é legal trazer para vocês como que eu aprendi. Nos episódios e nas aulas aqui do canal Elementar, você aprende como é possível interpretar o comportamento das pessoas e, consequentemente, saber quem elas realmente são, como lidar com elas no dia a dia, seja profissional, seja pessoal e assim por diante. Então, se você lida com pessoas, seja na sua carreira ou no seu dia a dia, eu tenho certeza que os conteúdos que eu trago aqui no canal para você e no canal do Telegram, se você faz parte, vão mudar totalmente, né? Vão transformar a forma como você tanto enxerga as pessoas quanto como você lida com elas. Dito isso, na aula de hoje, né, no Decifrando de hoje, a gente vai entender por que que as pessoas sentem nojo quando elas sentem, como interpretar as macro e micro expressões faciais de nojo, quais são os estados emocionais da emoção de nojo, porque assim, se você acompanhou minhas aulas passadas, você viu que a gente já falou de 7 emoções universais. E na verdade a gente não sente só isso, né? Não é só 7 emoções que todo ser humano sente. Existem várias. Por exemplo, o amor não é caracterizado em uma dessas 7. O ódio, é, o desdém, por exemplo, são emoções que não são categorizadas como uma das 7 universais, porque elas são derivadas de uma dessas 7. Então a gente vai entender quais são as derivadas do nojo, também quais são as possíveis reações e comportamentos de cada um dos estados emocionais do nojo, e a mesma coisa para o desprezo, porque as pessoas sentem, como interpretar macro e microexpressões faciais do desprezo, quais são os estados emocionais decorrentes dele e quais são as possíveis reações e comportamentos em cada um dos estados. Por que que eu trouxe duas emoções hoje, ao invés de uma só? Porque essas duas emoções são muito parecidas. Ambas são negativas e ambas são direcionadas ao você desumanizar uma pessoa. E conforme a aula for passando, você vai entender melhor o que significa esse desumanizar, mas por isso que eu resolvi trazer as duas. Antes, quando o Paul Ekman foi fazer as pesquisas científicas dele no campo da expressão facial, ele quase não adicionou o desprezo como sendo uma emoção universal. Só que existem algumas características que diferenciam ela do nojo e por isso que eu trago as duas juntas, beleza? Dito isso, vamos entender um pouquinho. Eu não vou entrar tão a fundo porque não é uma aula focada na base, nos fundamentos da microexpressão facial e nem dos comportamentos emocionais, mas eu vou explicar, só para que vocês consigam entender o restante da aula, um pouco sobre eventos e gatilhos emocionais. O que são eventos? Evento é tudo que precede um determinado gatilho. Por exemplo, imagina que você está andando no meio da rua e alguém pula na sua frente com um machado na mão. Isso é um evento. Essa ação de alguém pular na sua frente com um machado na mão é um evento. E o que que esse evento pode causar em você? Ele pode despertar um gatilho emocional de medo, porque você está vendo uma pessoa desconhecida com talvez uma expressão facial de ameaça e com uma arma na mão, que pode te machucar dependendo da ação que a pessoa for fazer. Então, nesse caso, o evento da pessoa pular na sua frente com o machado na mão despertou um gatilho emocional de medo, que vai fazer com que a sua mente desperte medo dentro de você, dentro da sua mente. E a partir daí você vai começar a agir de forma emocional, né? Os seus comportamentos vão ser emocionais, baseados na emoção de medo. E existem tanto eventos universais quanto eventos individuais, ou seja, existem eventos que vão acontecer
e que vão despertar determinado gatilho em todas as pessoas no mundo todo, e existem eventos individuais, existem eventos que vão acontecer e vão despertar, por exemplo, nojo em algumas determinadas pessoas e em outras não vai despertar nojo. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura e assim por diante. Os que são individuais, né? Os universais acontece igual para todo mundo. Então, os universais, por exemplo, pode ser a perda de um ente querido que vai gerar um gatilho emocional de tristeza. Então, se você for conversar com qualquer pessoa que já perdeu um ente muito próximo, que se importava bastante, provavelmente ela vai expressar expressões faciais e demonstrar a emoção de tristeza, porque é uma perda muito grande. Inclusive, um dos gatilhos emocionais da tristeza é a perda. E um exemplo de gatilho individual pode ser comida japonesa. Para muita gente, a comida japonesa pode despertar um gatilho de nojo, e para muita gente não. Para mim, por exemplo, desperta o gatilho, na verdade, da felicidade, porque eu gosto bastante de comer. Prazer, no caso, né? Então, o que são esses gatilhos? O que eles fazem dentro da nossa mente? Eles são como vigias. Então, conforme a gente vive a nossa vida cotidianamente, diversos gatilhos estão praticamente atentos, observando tudo o que está acontecendo à nossa volta. Eles são praticamente nossos guardas pessoais, né? Eles ficam analisando o dia a dia para que, caso aconteça algum determinado evento que precise de uma reação emocional, ou seja, que precisa de uma reação extremamente rápida e que a gente não vai conseguir fazer isso de forma racional, eles vão correr e vão despertar uma emoção para que a gente reaja e se comporte de forma emocional ali. Então eles são praticamente nossos vigias, eles estão ali de forma inconsciente, ativos 24 horas por dia, inclusive durante o sono, durante a vigília, né, que é a hora que você está acordado, em qualquer momento. E eles vão reagir ao menor sinal de fumaça. Então qualquer evento que possa despertar determinada emoção, que possa ativar determinado gatilho, vai ativar determinada emoção e ele vai estar preparado para isso. Conforme a gente vive o nosso dia a dia, conforme a gente vai vivendo dia após dia, eventos novos vão sendo adicionados ao nosso repertório de gatilhos. Então, por exemplo, existem determinados eventos que a gente conhece, que são os universais e os individuais, que hoje a gente já sabe, né? A gente não, o nosso inconsciente já sabe que vai despertar determinada emoção. Porém, conforme a gente vai vivendo a vida, e tanto experienciando nós mesmos determinados gatilhos e determinadas emoções, quanto vendo outras pessoas experienciarem emoções, a gente vai adicionando novos eventos capazes de gerar as nossas emoções. E como a gente vai aprendendo eles, quando o Paul Ekman foi fazer a pesquisa dele para entender quais são esses gatilhos, quais são esses eventos, ele pensou assim: se a gente, ao longo da vida, a gente aprende esses eventos, a gente aprende que determinado evento vai despertar determinado gatilho, então a gente deveria poder desaprender também, ou mudar a forma como a gente vai reagir a determinado evento. E realmente foi o que ele descobriu, né? Eu até coloquei aqui embaixo, ó, isso significa que se eles, por serem aprendidos, podem ser reaprendidos ou controlados ou transformados, por exemplo, se determinado evento acontecer e eu sinto medo, será que eu consigo transformar isso e reagir com base na felicidade, por exemplo? E foi isso que ele foi buscar entender e buscar encontrar. E através de diversas pesquisas ele percebeu o seguinte: a gente não entra em determinado estado emocional só quando a gente vivencia um evento capaz de ativar determinado gatilho. Existem várias maneiras que permitem, né, ou que fazem com que a gente entre dentro de determinado estado emocional, como, por exemplo, a empatia. Quando você vê uma outra pessoa sentindo determinada emoção, a gente acaba se colocando no lugar daquela pessoa e sente a mesma emoção que ela. Um outro exemplo é a imaginação. Então, por exemplo, às vezes a gente nem viveu determinada experiência, nem viveu determinado evento, só que se a gente fechar o olho e imaginar e construir uma cena, né, imaginativa que tem a emoção envolvida, a gente consegue despertar a emoção dentro da gente também. A gente também consegue entrar em estados emocionais a partir de memórias, de cenas ou de eventos que a gente viveu anteriormente e que tinham ligações emocionais e assim por diante. E quando ele descobriu que existem várias formas da gente entrar dentro de um estado emocional e sentir determinada emoção, ele também descobriu que a gente, além de reviver elas, é possível analisar esse evento e perceber qual foi o evento que engatilhou a emoção e qual foi a nossa reação pós o gatilho ter sido ativado.
E se a gente consegue entender qual foi o evento que ativou determinada emoção e a nossa reação depois que a gente estava dentro de um estado emocional, ele percebeu que seria possível você aprender quais são esses eventos, quais são os seus próprios eventos. E se você interpreta qual é o seu próprio evento, você consegue segurar ou suprimir o seu gatilho emocional para que você não sinta a emoção de forma automática, sabe? Você se deixe levar para o estado emocional. Você consegue aplicar uma certa consciência, um certo nível de racionalidade ali no momento, para que você permaneça dentro de um estado racional, ao invés de entrar dentro de um estado emocional. Então, assim, né, igual eu escrevi aqui, quando esse evento, quando um determinado evento que você está imaginando ou que você está lembrando acontecer de novo, você vai começar a perceber que você está caminhando para um estado emocional, por exemplo, de medo. E como você está percebendo isso, porque você sabe qual é o evento que está acontecendo, você consegue suprimir. E aí você perdura por mais tempo dentro de um estado racional ou dentro de um estado neutro para que você reaja à realidade conforme ela é, não conforme uma emoção está fazendo você acreditar que a realidade é. Eu digo isso porque, assim, se você está dentro de um estado emocional de raiva muito intenso, muitas vezes, não só você, né? Quando eu falo você, eu quero dizer, lógico, eu também. Todo ser humano é igual na questão de emoção. Quando você está dentro de um estado emocional de raiva muito intensa, pode ser que o que você está analisando, o que você está observando ali na cena ou na situação, não seja realmente como é a realidade. Pode ser que você esteja deformando, sabe? Como se você estivesse transformando e enxergando a realidade com um viés de raiva ao invés de um viés real de verdade. E a emoção sempre faz com que a gente às vezes haja de forma impulsiva, haja de uma forma que não era para agir e aí a gente acaba se arrependendo depois. É exatamente por isso. Porque sobre um estado emocional a gente enxerga a realidade de uma forma distorcida, de uma forma que às vezes é, mas muitas vezes não é a realidade em si. Então, um exemplo disso é uma pessoa que fica irritada quando ela está, por exemplo, fazendo algum trabalho, ela está lá fazendo determinada tarefa e uma outra pessoa, um colega de trabalho, vai lá e pede um favor para ela. Nesse caso, um dos gatilhos emocionais da raiva, a gente não vai entrar tanto nos detalhes, mas só para vocês entenderem, um dos gatilhos emocionais da raiva é você ser barrado. Por exemplo, você está fazendo determinada função, determinada tarefa com objetivos claros. Então, por exemplo, eu vou fazer uma planilha de Excel porque eu quero entregar isso até 2 horas da tarde. Você tem um objetivo claro. Se alguém vem e te interrompe de fazer isso, a raiva pode ser irradiada, que é tipo interromper. Existem outros, mas esse é um dos básicos. Então, por exemplo, a pessoa fica irritada quando ela está fazendo determinada tarefa e uma outra pessoa vem e pede um favor. Nesse caso, qual é o evento? O evento é, enquanto a pessoa está fazendo uma tarefa, um colega dela vem e, de certo, eu vou falar atrapalha, mas não necessariamente é atrapalhar, tá? Porque talvez o colega não sabe que ela estava fazendo essa tarefa. Mas o evento é a pessoa vir e solicitar ajuda enquanto a pessoa está fazendo determinada tarefa. Qual é o gatilho? O gatilho é bloquear, né, interromper a tarefa que a pessoa está fazendo, seja uma tarefa, uma função, a execução de alguma coisa ou até mesmo um objetivo que está sendo é, que a pessoa está buscando o objetivo, ela está em fluxo em direção daquele objetivo. E qual é a reação de uma pessoa que acabou de presenciar um evento que engatilhou a raiva nela? Ela pode agir de forma irritada, ela pode ser uma pessoa com respostas e com comportamentos agressivos, ela pode se tornar grosseira, pode apresentar má vontade na hora de executar, na hora de apresentar essa ajuda para a pessoa. Então, assim, você vai lá, interrompe ela da função, por respeito ou até mesmo por não querer dizer não para você, ela aceita te ajudar, só que ela vai lá e te ajuda de forma grosseira, de forma bruta, sabe? Então isso não é ela sendo ela mesma como ela é nos momentos em que ela está reagindo de forma racional. É ela sendo, é ela sendo ela também, só que dentro de um estado, dentro de um viés de raiva, dentro de um estado irritado. Então, nesse caso, quando você percebe quais são os eventos que engatilham determinadas emoções em você, você não se deixa levar através da emoção, através do inconsciente. E aí você aumenta a sua pressão de forma proposital e a sua consciência para que você mantenha esse estado neutro por mais tempo. É lógico, isso não significa que você nunca vai sentir nenhuma emoção. Inclusive, vai estar até escrito isso aqui em algum lugar. Não significa que você nunca mais vai sentir nenhuma emoção porque você conhece todos os seus gatilhos e todos os seus eventos agora.
significa só que você vai ter um maior controle emocional. Até porque existem eventos e existem gatilhos que a gente nunca vai conseguir controlar 100%. Eles vão de uma forma ou de outra engatilhar uma emoção na gente e não tem o que fazer. Só que quanto mais você conhece seus eventos e seus gatilhos, mais autocontrole, mais inteligência emocional e mais controle emocional você desenvolve. Nesse caso, se deixar levar pela emoção ali, pelo calor do momento, como o pessoal fala, seria basicamente você responder tudo que está vindo na sua mente. Você presenciou um evento, engatilhou uma emoção e começa a responder de forma instintiva tudo que está vindo na sua cabeça. Nesse caso, você está se deixando levar pela emoção. E o que significaria você ter a percepção, ter a consciência aplicada no momento para que você consiga ter essa percepção de forma proposital? Significaria você pensar antes de responder. Se a pessoa te faz uma pergunta durante um estado emocional de raiva, ou até mesmo em um momento onde você percebe que está caminhando para a raiva, você reflete por dentro e pensa, eu vou responder assim, só que eu estou respondendo com base na raiva ou estou respondendo com base na racionalidade? Eu estou sendo grosso? Porque a tendência seria que eu fosse grosso, até porque eu estou caminhando para um estado emocional de raiva. E aí você tira essas próprias conclusões com você. É claro, você não precisa fazer isso pro resto da vida. Conforme você vai praticando, essas conclusões, essas ligações vão sendo automáticas dentro da sua mente. Só que quanto mais você, no começo, né, quando você está começando a fazer essas ligações, se você já não tem esse controle, aí você precisa pensar um pouco mais e demorar um pouco mais para responder. Mas com o tempo, vai se tornando, de certa forma, inconsciente, né, automático. Então é o que eu falei, o controle emocional alto, né? Quanto mais controle emocional você deseja ter, mais prática você precisa desenvolver. Não só ter a consciência de quais são os eventos e quais são os seus gatilhos emocionais que despertam determinada emoção. Isso ajuda, mas por si só não faz com que você desenvolva um controle emocional alto, tá? Levou, até porque dentro do nosso cérebro a gente leva anos para construir esses eventos, anos para aprender quais que determinados eventos vão engatilhar determinadas emoções de forma inconsciente. Então, para a gente desaprender isso e controlar, não vai ser da noite para o dia, né? Presença para os seus gatilhos e os das outras pessoas. Como isso te ajuda? Como que ficar presente para os eventos que engatilham determinadas emoções em você e nos outros te ajuda, tanto a lidar com você quanto a lidar com outras pessoas. Te ajuda porque você vai conseguir suprimir mais as suas emoções e vai reagir sempre de uma forma mais adequada, sempre de uma forma mais socialmente bem vista, as pessoas vão querer estar mais perto de você. Por quê? Imagina uma pessoa que, quando ela entra dentro de um estado emocional de raiva, ninguém pode ficar perto dela, porque ela começa a falar o que pensa, é irritada, dá patada em todo mundo. As pessoas vão começando a tentar, sabe, se afastar, porque elas não sabem em que momento que vai ser que ela vai entrar dentro de um estado de raiva. Só que se é uma pessoa calma, que consegue enxergar os seus gatilhos e se mantém neutra, se mantém racional por mais tempo, é uma pessoa que sempre vai ser gostoso de estar perto dela. Você não fica suscetível a qualquer tipo de reação. Você não é uma pessoa totalmente imprevisível, sabe? Que você fica com receio de estar perto. É uma pessoa que você sabe que vai ter controle e domínio da situação. E automaticamente isso te gera mais confiança. Você tem a consciência, você tem o conhecimento dentro de você de que em qualquer momento, em qualquer situação, ou pelo menos na maioria delas, você vai conseguir manter um autocontrole, um controle emocional muito legal, muito bacana para a situação. Isso vai te ajudar em momentos de calor, em momento onde tem muita pressão e assim por diante. Então, se você trabalha dentro de um ambiente onde tem muitas pessoas, isso te ajuda assim também. Seu chefe ou seu líder, como você preferir chamar. Eu prefiro líder, mas falei chefe. Enfim, se o seu líder pede muita coisa em determinada situação, em determinada semana, ou então se a equipe está passando por muita pressão, você consegue identificar esses eventos e gatilhos e você consegue manter uma constância racional, manter a calma ali nesses momentos de pressão, de estresse, de nervosismo, de ansiedade e assim por diante. E quando você percebe isso nas outras pessoas, você começa a reparar, conforme você convive com elas, quais são os eventos específicos que despertam determinadas emoções nelas. Então você consegue criar um ambiente onde vai ser mais confortável, onde vão acontecer eventos que vão despertar emoções positivas, ou seja, as pessoas vão gostar de estar perto de você porque de alguma forma você faz com que elas se sintam bem e você vai tentar evitar eventos que fazem com que elas entrem dentro de emoções negativas. Então isso vai ser positivo tanto para você
quanto para elas, assim que você lida melhor com as emoções das pessoas. Muitas vezes, quando você começa a entender quais são esses eventos e gatilhos, você acaba sabendo mais sobre como a pessoa funciona, se comporta e reage emocionalmente do que ela mesma. E às vezes é complicado você chegar e falar para uma pessoa, ó, toma cuidado com esse tipo de situação, porque esse tipo de situação faz com que você sinta raiva, faz com que você sinta desprezo. Porque normalmente as pessoas, não que elas têm dificuldade, tá? E quando eu falo as pessoas, é bom relembrar que eu tô me incluindo nisso. Mas quando você tenta falar para uma pessoa que você, de certa forma, tá, mesmo que seja nas entrelinhas, sabe mais sobre ela do que ela mesma, ela tende a não aceitar, sabe? Ela tende a fazer uma expressão facial de desprezo, ela tende a ignorar e assim por diante. Então, muitas vezes você vai acabar sabendo mais do que ela sobre as reações e como ela se comporta emocionalmente do que ela mesma, só que não adianta você tentar ensinar isso para ela. Vai depender dela querer realmente aprender isso e desenvolver essa percepção de forma proposital, né? Por ela mesma, por vontade própria. Então, é importante que você desenvolva essa percepção, porém, igual eu falei agora há pouco, é impossível você nunca mais sentir nenhuma emoção, porque as emoções são importantes para o nosso bem-estar. Elas existem para que elas nos ajudem, para que a gente reaja de forma emocional em momentos onde a gente precise tomar decisões extremamente rápidas, extremamente intuitivas. Então a gente nunca vai conseguir desativar 100% das nossas emoções, porém ter o controle ajuda em várias situações, como eu falei até agora. Existem alguns estados, né, estados não, existem alguns, é estado sim, existem alguns estados emocionais, alguns eventos e alguns gatilhos que são chamados de primitivos ou instintivos. Esses gatilhos são uns dos quais a gente nunca vai conseguir desativar e é até bom que a gente não desative, tá? Um exemplo disso foi um experimento que o Charles Darwin fez no livro The Expression of Emotions in Men and Animals, que é um livro onde ele estudou sobre as expressões faciais tanto nos homens quanto nos animais e percebeu algumas semelhanças entre eles. E um dos experimentos que ele fez foi o seguinte: ele foi até um zoológico ou até um parque onde tinha alguns animais e ele colocou o rosto dele bem próximo de um vidro, né? Entre ele, aliás, entre o vidro, não, entre ele e o vidro tinha uma serpente. Acho que ficou muito confuso, né? Vou tentar explicar de novo. Ele foi num zoológico, foi até como se fosse uma cela onde tivesse uma serpente e entre ele e a serpente tinha um vidro de proteção, né? Para que você observe o animal sem que aconteça nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de dano. Ele encostou o rosto dele bem perto do vidro e, com a total consciência de que a cobra não conseguiria atingir ele, mesmo que ela desse um bote, ele desenvolveu a vontade, o desejo. Ele pensou assim, né? Eu vou colocar meu rosto perto do vidro e mesmo que a cobra ataque, eu não vou me esquivar, eu não vou sentir medo e não vou me afastar. E, independentemente do esforço que ele aplicava, sempre que a cobra vinha e dava o bote, ele se afastava extremamente rápido, com muita brutalidade, né? Que é basicamente a reação instintiva de medo. Ele não conseguia controlar esse gatilho emocional. E foi aí que ele descobriu, né, que independentemente do esforço consciente que a gente aplique quando a gente está vivenciando eventos e gatilhos emocionais primitivos ou instintivos, não adianta, porque a gente sempre vai reagir de forma emocional. A gente nunca vai conseguir controlar ou suprimir 100% de todas as nossas emoções. Então, eventos, gatilhos e expressões, não, essa linha aqui não tinha nada a ver. Ou seja, independentemente do esforço, a gente não vai conseguir controlar tudo, certo? Dito isso, agora que você já entende o que é um evento, o que é um gatilho e por que que os estados emocionais acontecem com base nesses dois, a gente vai entender um pouco mais sobre os eventos, gatilhos e expressões faciais do nojo e do desprezo. E a gente vai começar pelo nojo. O que que é o nojo em si? O nojo, independentemente do estado emocional que ele se encontra, é um sentimento de aversão, seja direcionado a pessoas ou a alimentos. O que que é a aversão? A aversão é a tentativa, né, o sentimento de querer evitar, de não querer estar perto, de se afastar, de ficar longe ou de retirar determinado objeto, né? Esse objeto sendo o alvo do nojo, o alvo da emoção nojenta, né? Ela é potencialmente negativa, se eu não me engano, é uma das mais negativas, talvez se equipare ali em nível de potencialidade com a raiva, mas pensando de forma negativa, a raiva às vezes vai poder te ajudar, né? Vai poder te impulsionar.
O nojo não, o nojo sempre vai ser negativo. Então, quando a gente fala de forma social, quando o nojo está sendo direcionado a pessoas, não a objetos, a bens materiais, a gente está realmente falando de uma situação social bem negativa. Se a gente pudesse categorizar, por exemplo, a felicidade como verde, porque tudo que a gente, em, sempre que a gente entra em um estado emocional feliz, em um estado emocional alegre, contente, a gente está bem. É uma emoção 100% negativa que tende a unir as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem perto. A gente categorizaria a felicidade como verde, certo? Se a gente pudesse fazer essa categorização, né? O desprezo seria de certa forma laranja. Ele está quase chegando numa situação extrema, mas não é tão extremo assim. Então, o desprezo vai ser direcionado a pessoas que a gente não vê como tão importantes, porém a gente ainda consegue manter uma certa relação, uma certa proximidade dessa pessoa. O nojo, nessa categorização, seria vermelho, porque a partir do nojo a gente já não quer de jeito nenhum estar perto daquilo. A gente vê o objeto alvo de nojo como não humano, sabe? Como uma coisa abaixo de tóxica. Por exemplo, lixo, coisas estragadas. Se você for parar para pensar quando você sente nojo na vida, é sempre direcionado, por exemplo, a estrume, a coisas que saem de dentro do nosso corpo, como saliva, urina, fezes, por exemplo, lixo, comidas estragadas. Então, quando você direciona o nojo para uma pessoa, inconscientemente é como se aquela pessoa fosse tóxica, sabe? Fosse estragada para você, independentemente do estado emocional. Então, ele está muito ligado com a desumanização. Quando você direciona para alguém, é como se aquela pessoa fosse tóxica, ligada a coisas estragadas no seu cérebro, lixo e assim por diante. Ele pode ser direcionado para gostos e pode tanto ser um gosto ruim que você já experimentou ou parecer. Se você vê um alimento que tem uma cara meio ruim, você também pode imaginar que o gosto é ruim, vai ser desagradável e você vai expressar nojo. Também pode ser direcionado a cheiros que incomodam ou até mesmo se você pensar e imaginar em determinado cheiro. Por exemplo, você experienciou um evento onde determinado cheiro te causou nojo. Se você pensar nesse evento agora, provavelmente você vai desencadear essa emoção em você. Quanto mais você pensa, quanto mais intenso é esse cheiro, ou esse gosto, ou essa visão na sua mente, mais intensa é a emoção que você vai expressar no presente. E também tem quando você direciona o nojo para alguma coisa que você está vendo, ou, por exemplo, se você vê alguma coisa que te faz imaginar que um gosto ou que um cheiro é ruim. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e uma pessoa fala de determinado alimento que para você é nojento. Então, o que, que vai acontecer? Conforme ela fala sobre esse alimento, o seu cérebro cria uma imagem dentro da sua mente, essa imagem te faz lembrar do cheiro e do gosto e você sente o nojo. Então, não precisa ser necessariamente presente ali, você não precisa necessariamente sentir o gosto ou o cheiro para sentir o nojo. Igual eu falei, às vezes nem precisa ter necessariamente o gosto ruim. Foi feito alguns tipos de experimentos e no livro Unmasking the Face e Emotions Revealed do Paul Ekman você consegue encontrar esses experimentos. Foram pesquisas, né, ou experimentos, como você preferir chamar, feitas com pessoas assim. O pesquisador pediu para que elas cuspissem em um copo com água e tomassem. Elas não conseguiam, elas começavam a sentir aversão, sentir nojo. E é uma coisa curiosa, porque não necessariamente a saliva tem um gosto ruim, até porque ela fica dentro da nossa boca 24 horas por dia. Só que a partir do momento que saiu de dentro do nosso corpo, a gente desenvolve um nojo muito grande. Inclusive, um dos estados emocionais mais intensos do nojo é voltado para coisas que estavam dentro do nosso corpo e saíram. Por exemplo, quando a gente está com uma ferida exposta e sai pus dela, esse pus pra gente é nojento, saliva, urina, fezes e assim por diante. Tudo que sai de dentro da gente, a gente tende a achar nojento quando está fora da gente. Depende da situação também. Se for numa situação de intimidade com uma outra pessoa, você vai beijar essa outra pessoa, vai encostar a sua saliva na saliva dela e você não vai achar nojento. Então vai depender muito de várias situações. Mas quando é um contexto onde você não tem intimidade, tudo que sai do seu corpo é nojento para você, e quando eu falo você, eu me incluo também, com certeza. Sons também, igual eu falei, se você estiver falando com alguém e alguém te fizer lembrar, através das palavras, de determinada visão, cheiro ou gosto ruim,
você também pode expressar nojo. Ou se você ouvir, por exemplo, duas pessoas brigando e discutindo, pessoas que você se importa, pessoas que você gosta muito, e você está vendo que está caminhando, por exemplo, para uma agressão, pode ser que você ache essa experiência, né, esse som, essa visão que está gerando na sua mente repugnante, que está relacionada ao nojo. Se você sente nojo de uma determinada pessoa e você ouve a voz dela se aproximando do lugar que você está, você também pode expressar nojo, é um outro exemplo. E os sons que causam imagens mentais nojentas, tóxicas ou repugnantes, como eu expliquei. O toque também, na verdade, não só o toque, o som, o cheiro e assim por diante. Tudo que gere um input, né, uma entrada emocional na gente, uma entrada de informação. O toque é mais um dos sentidos que a gente tem. Então, se a gente encosta, por exemplo, num material viscoso, tipo musgo, que é uma textura estranha, a gente pode expressar nojo. Esses inputs, né, essas entradas informacionais, não são universais, ou seja, nem sempre, por exemplo, peixe cru vai fazer com que todo mundo sinta nojo, embora faça com que algumas pessoas sintam nojo e faz com que algumas pessoas, se experimentarem, até desenvolvam ânsia, náusea e até mesmo vômito. Vai depender muito da pessoa. Então, eu até coloquei aqui: peixe cru, que é um tipo de alimento, cérebro de carneiro, testículo de boi, frutos do mar e assim por diante. Algumas pessoas veem prazer e gostam de comer aquilo, outras sentem nojo. Embora o evento seja individual, certo? Embora o que está causando o gatilho emocional de nojo é individual, vai alterar de pessoa para pessoa, por exemplo, no caso da comida. O peixe cru pode ser um dos eventos que irradiam nojo em algumas pessoas, porém, ao mesmo tempo, pode ser um evento que irradia felicidade em outras. O gatilho vai ser o mesmo. E o gatilho, no caso do nojo, é sempre relacionado a quê? Sempre relacionado a alguma coisa que a pessoa enxerga como tóxica, como desgostosa, desprazerosa, repugnante e assim por diante. Então, alguns verbos que vão estar relacionados ao nojo vai ser, por exemplo, evitar alguma coisa, livrar-se de alguma coisa, afastar-se de algo, remover alguma coisa da sua frente. Esse algo como sendo o alvo do nojo, né? Você pode inclusive ver que, na maioria das vezes, quando uma pessoa faz uma expressão facial de nojo, ela tende a colocar a mão na frente do rosto, né? Por exemplo, você oferece uma comida que para ela não é, que ela não gosta, que para ela é nojenta. Quando você vai chegando perto dela, ela vai com a cabeça para trás, exibe uma expressão facial de nojo e coloca a mão na frente. Tipo, afasta, tira isso de perto de mim, sabe? É mais ou menos essa a sensação. E o nojo também pode estar direcionado a ideias, ações, opiniões ou aparência das pessoas, não necessariamente só os cinco sentidos que a gente tem. Algumas pessoas também têm a tendência, às vezes nem é de forma proposital, tá? O nojo pode ser também um gatilho inconsciente. Às vezes a pessoa pode direcionar nojo, algum dos estados emocionais do nojo, para pessoas deformadas, talvez, uma pessoa que sofreu um acidente, alguma coisa assim, pessoas aleijadas, feridas, na maioria das vezes expostas, né? Igual eu falei, se você tem uma ferida exposta e tá saindo pus dela, muita gente vai sentir nojo, né? E é uma coisa, não é nojo de tipo, essa pessoa não faz mais parte do meu ciclo social, eu não considero ela humana porque ela tá ferida. É um nojo meio que repugnante, sabe? É uma coisa que você não quer necessariamente ter contato. É nesse sentido. E também pode ser direcionado, por exemplo, a atitudes. Uma pessoa que, quando você vê uma pessoa maltratando um animal, maltratando um morador de rua, uma pessoa pervertida, ou até mesmo o jeito ou a forma de tratar outras pessoas, né? Que você, por exemplo, você está num ambiente profissional e você vê um outro líder, um outro chefe tratando seus colaboradores, seus subordinados de forma ruim, de forma que você enxerga como tóxica ou prejudicial, você pode expressar nojo também. É como se. E o nojo, nesse caso, quando está direcionado para alguém, é basicamente a mesma coisa que quando você direciona ele para um alimento. Inconscientemente você está criando aquela sensação de, nossa, tira essa pessoa de perto de mim, afasta ela de mim, eu não quero manter contato com ela porque eu enxergo ela como tóxica. Esse comportamento não é bem desagradável para mim. E quais são os estados emocionais que o nojo tem? O primeiro é uma leve antipatia, que pode até gerar algum tipo de vômito ou até náusea, mas é um estado bem brando. Na verdade, confundi, desculpa. O primeiro estado, o mais brando de nojo, vai ser a antipatia. E o estado extremo dele, o mais intenso, pode gerar vômito e náusea. A antipatia, que é o primeiro estado emocional, que é o mais levinho, é quando você está iniciando uma sensação de nojo, vão ter
pouquíssimos impulsos, né, de se afastar ou de se livrar de algo. Por exemplo, pode ser um alimento ou pode ser uma pessoa. Se você tem só uma leve antipatia, você inconscientemente, né, dentro da sua mente, você vai até tentar não estar perto daquela pessoa, não estar perto daquele alimento, que é uma leve repulsa, mas não necessariamente você não vai tolerar estar ali. Você até tolera fazer parte do mesmo ambiente social. É uma forma mais branda de nojo, a gente vai fazer o possível para se afastar, mas a gente tolera. Pode ser direcionado a alimento, no caso, experimentá-lo. A gente, por exemplo, eu tenho nojo de um alimento que eu nunca experimentei, mas eu ainda posso experimentar para saber se realmente eu vou sentir nojo ou não, entende? Eu tolero. Se for direcionado a uma pessoa, é tolerável que ela fique no mesmo ambiente que eu e ainda é possível reverter. Então, se eu tenho uma certa antipatia por alguém ou por um alimento, a partir do convívio, a partir de experimentar esse alimento, eu posso reverter essa antipatia e deixar de sentir ela pela pessoa. Depois a gente entra no segundo estado emocional, que é a aversão. A aversão já entra algumas intenções claras de evitar alguma coisa ou alguma pessoa. Nesse caso, a gente vai começar a dar desculpas e explicações quando a gente precisar estar no mesmo ambiente que determinada pessoa. Eu vou tentar sempre voltar para pessoas, porque o foco do nosso canal é direcionado à comunicação, a relações interpessoais. Mas sempre que eu falar de nojo, vocês vão entender que pode estar direcionado a alimentos também, tá? Então, a aversão é tipo assim, imagina que você tem aversão a uma determinada pessoa da sua equipe e o seu líder pede para que você faça uma tarefa, para que você realize uma função perto dela. Você vai tentar dar desculpas e explicações para não estar perto daquela pessoa, mas não significa que você não vai fazer. Você vai tentar dar essa desculpa, vai tentar contornar a situação, mas se for pressionado, você ainda vai fazer. É um pouquinho mais forte do que antipatia, mas não chega a ser, por exemplo, repugnância. O terceiro estado é um desagrado, que é praticamente a mesma intensidade que a aversão, só que vai ser sempre direcionado a gosto e ou a cheiros ruins. O desagrado pode sim causar náusea, ânsia de vômito ou até mesmo, dependendo da situação, o próprio vômito. E pode ser direcionado a pessoas também. Depende, né? Se a pessoa estiver exalando um cheiro específico que te causa desagrado, pode ser que você tenha essa náusea, essa ânsia de vômito ali perto dela. As reações dos estados emocionais menos intensos vão permanecer. Então, por exemplo, o primeiro é a antipatia, depois vem a aversão, desagrado, repugnância, até chegar em ódio. Quanto mais a gente caminha para estados emocionais intensos, todas as outras reações comportamentais que a gente tem nos primeiros estados emocionais e, consequentemente, mais brandos, vão se acumulando. Então, no ódio, a gente vai ter todas as reações dos outros estados emocionais, tá? O próximo estado emocional é uma repugnância, que é aí você já começa a dar sinais claros, né? Já dá para fica evidente que você tem repulsão a alguma coisa ou a alguém. Que pra gente é como se, por exemplo, se eu tenho uma repugnância a certa pessoa, na minha mente eu considero ela tóxica, eu considero que eu não quero estar perto dela. Aqui vai ter uma clara intenção de manter a distância, de se afastar. Então, por exemplo, você está em um grupo de amigos e você tem repugnância por determinada pessoa, sempre que essa pessoa vir para perto de você, você vai tentar contornar, você vai tentar se afastar dela, manter uma certa distância, você vai tentar não manter tanto contato, tanta conversa com ela. Os próximos estados emocionais, que são os mais intensos, são asco, abominação e ódio. No caso do asco, é uma repugnância ao extremo. A gente não vai só buscar se afastar ou não ficar perto, como é de alguma coisa ou de alguma pessoa, como é quase insuportável estar no mesmo ambiente. Então, se você está num grupo de amigos e está perto de uma pessoa que você sente asco, que você desenvolveu asco por ela, é praticamente insuportável ficar perto. Você nem vai ficar olhando para ela. Quando seus olhares se cruzarem, você vai tirar rapidamente para que você não fique cruzando ali com ela, porque para você realmente causa um desagrado encontrar ou estar perto daquela pessoa. Porém, ainda existe um certo tipo de tolerância. Você, dependendo da situação, ainda vai estar ali. Você não faz questão, mas você ainda vai estar ali. Depois vem uma certa abominação, que é uma repulsão ao extremo. A gente não é nem não suportar ou não querer estar perto da pessoa. A gente não quer de jeito nenhum, sabe? Você não suporta. Você vê aquela pessoa e você sai do ambiente, você vai para outra sala, você vai para outro lugar, mas você não suporta estar perto dela. É um tipo de abominação. Você não suporta ver aquela pessoa na sua frente.
E aí entra o ódio, que é o mais intenso de todos. O ódio vai ser um nojo extremamente intenso direcionado a alguma pessoa. Nesse caso, você além de não suportar ver aquela pessoa, de não suportar conviver com ela, estar no mesmo ambiente, você não suporta que outras pessoas falem dela pra você. Você não quer nem ouvir o nome dela. Então, se alguma outra pessoa vem e fala, fulano fez tal coisa, tal coisa e tal coisa, você ficou sabendo? Nesse caso, você não vai só expressar nojo, como você também pode atrelar nojo a essa pessoa que está mencionando o objeto de nojo dentro da sua mente. Se essa pessoa continuar mencionando o nome da outra para você, talvez você desenvolva nojo por ela também, porque ela está falando de uma coisa que te desagrada. Então você atrela ela ao desagrado também. Beleza? No ódio, o alvo da emoção é visto como menos do que um ser humano, ou seja, acontece a desumanização. Então você vai olhar para aquela pessoa e na sua mente você já não enxerga ela mais como um ser humano. Você vê as ações dela como tóxica, você vê as reações, o comportamento, você vê aquela pessoa como algo que não tem o nível de um ser humano para você. E isso pode ser negativo. Aliás, é negativo, né? Mas pode ser mais do que negativo, porque a partir do momento que você não considera uma pessoa um ser humano de forma inconsciente, não é que você vai falar para todo mundo, nossa, ele não é uma pessoa, mas inconscientemente você vai pensar assim, né? Tem um nível abaixo de humano para você. Se você desenvolve esse tipo de pensamento, de inconsciente, imagina como que a pessoa vai se comportar com o objeto desse ódio, sabe? Você trata um ser humano como ser humano, mas e quando aquela pessoa inconscientemente não é um ser humano para você, entende? O seu comportamento com ela vai ser asqueroso, então é complicado. Pode ser mais negativo do que parece. O ódio é um estado, o estado mais negativo e mais intenso possível do nojo e é sempre direcionado a uma pessoa, tá? Independente dos estados emocionais, se a gente for parar para pensar, desde a antipatia até o ódio, o nojo vai sempre estar relacionado a evitar, afastar, retirar, remover alguma coisa, no caso o alvo de nojo, de perto da gente. Quando a gente vê a expressão de nojo sendo direcionada a alguma pessoa, lembrando, a gente está falando de verbos como evitar, afastar e retirar, certo? A gente não considera o objeto, a pessoa que a gente está direcionando o nojo, como um ser humano. Isso significa que é extremamente difícil manter relacionamentos duráveis ou relacionamentos a longo prazo com essas pessoas, porque a gente sente desconforto, sente desagrado de estar perto. Aquilo faz com que a gente entre em um estado emocional negativo, então a gente evita o máximo possível. Conforme o tempo vai passando, em determinadas situações onde você não for obrigado a estar perto daquela pessoa, você vai fazer questão de não estar. E conforme as situações vão passando e você não precisa, dentro da sua mente, você percebe que você não precisa estar perto dela, você vai fazer questão de não estar perto. Por isso que um relacionamento tende a não durar muito quando você tem essa sensação, essa emoção de nojo direcionada a alguém. Nesse caso, você já não tem nenhum tipo de respeito e nenhum tipo de interesse pela pessoa, e você considera o alvo tóxico, mais uma vez. Te faz mal, te gera incômodo, desconforto, desagrado e assim por diante. Inclusive, foi feita uma pesquisa por John Gottman, Erica Walding e Robert Levenson sobre um tipo de desgosto que eles chamaram de fed-up disgust ou nojo de saco cheio, que foi uma pesquisa feita com casais, né, com cônjuges, onde eles perceberam que quando uma mulher direciona uma expressão facial de nojo para o marido, é possível prever que aquele casamento vai entrar em divórcio em até 4 anos. É lógico, isso não é 100%. Nenhum tipo de pesquisa científica entra em um número de assertividade de 100%. Mas eles descobriram que a maioria dos casais onde a mulher direcionava nojo para o marido entrava em divórcio ao longo do tempo. Por quê? É igual um alimento. Se você sente nojo de um alimento, você não quer manter por perto. Você não vai querer experimentar, não vai querer ver alguém experimentando, você não vai nem querer ver aquele alimento na sua mesa. Se você direciona o nojo para uma pessoa, é a mesma coisa. Você não quer estar perto dela, você quer evitar, você não quer ver nem ela conversando com alguém que você conhece. Então, conforme o tempo vai passando, a tendência é que aconteça um divórcio, porque a sensação de nojo vai fazer com que diversas situações negativas aconteçam e assim vai desencadeando briga e assim por diante. Nessa pesquisa, eles perceberam que a causa da emoção, né, do nojo na expressão facial da mulher, no caso,
foi quando ela percebeu que o marido dela não queria nem lidar, nem ouvir com as emoções dela. Então ele pensava por ele próprio, ele tirava a própria conclusão dele, e quando ela ia dar a versão dela, ele não queria ouvir nem lidar com o que ela falava. Então era como se ela não fosse importante, se ele não considerasse a opinião dela. E isso fazia com que ela sentisse com que ela expressasse uma expressão facial de nojo e direcionasse para ele. O nojo está muito relacionado a coisas tóxicas que a gente não quer ter por perto, que a gente acha repugnante, que a gente tem a aversão. Só que quanto mais a gente vê uma pessoa controlando, suportando ou suprimindo o nojo dela, que deveria ter nojo ali e não tem, significa que provavelmente a gente está vendo um estado emocional mais intenso do que o nojo, que seria o amor, o cuidado ou o se importar com alguém. Como assim? Imagina uma mãe que troca a fralda de um neném sempre. Ela suporta aquilo. É nojento? Pode até ser que seja, mas ela suporta, ela controla o nojo, ela suprime, pelo amor que ela tem ao filho, ou pela necessidade, alguns vão falar. Mas um outro exemplo seria limpar o vômito de alguém que você se importa, que você gosta. Você sente nojo, mas você vai lá e faz. Ou você presenciar a intimidade de pessoas que estão próximas de você e assim por diante. Nesse caso, quando você percebe que uma pessoa está suprimindo, suportando ou controlando o nojo por outra, não só indica esses sentimentos negativos, né? Não só indica que existe ali um certo carinho, cuidado, um certo se importar e amor, no caso, como indica o aumento considerável deles. Quanto mais você caminha em direção a esses sentimentos positivos, mais você tende a controlar, suprimir e suportar o nojo. Então, por exemplo, um casal que está se conhecendo agora não vai ter tanto esse controle, né? Não vai suportar tanto, nem suprimir tanto a emoção de nojo. Só que conforme essa pessoa vai desenvolvendo esse controle, suporta e suprime, significa que o amor, o cuidado, o se importar e o carinho estão crescendo com mais intensidade do que o nojo, entende? Dito isso, vamos às expressões faciais do nojo. O nojo se caracteriza no rosto de duas formas, tá? Existem duas codificações faciais que vão revelar uma micro ou uma macro expressão facial de nojo. No caso, a primeira é através da unidade de ação 9. A gente chama de unidade de ação, ou AU, tudo que é relacionado ao FEX, que é o sistema de codificação facial do Paul Ekman, né? Foi desenvolvido para interpretar de forma literal e precisa todos os movimentos faciais. E uma das AUs, uma dessas unidades de ação que o Paul Ekman chamou de 9, é uma unidade de ação extremamente relacionada ao nojo. Então, se uma pessoa exibe um AU9, você vai perceber que ela está expressando nojo. Nessa primeira imagem aqui, antes de eu falar da imagem, o AU9, né, a unidade de ação 9, ela vai contrair dois tipos de músculo. O músculo levator labii superiores alaequinese, é bem difícil de falar esses nomes, que é um músculo que fica aqui na lateral do nosso nariz e desce até um pouquinho em cima do nosso lábio superior. E ele também vai contrair o músculo chamado próceros, que é um músculo que desce aqui da parte interna da sobrancelha até o início do nariz. Esses dois músculos vão ser contraídos de forma conjunta, você não vai ver um sendo contraído sem o outro, eles sempre vão acontecer juntos dentro de uma expressão facial de nojo, e aí você pode ver aqui que eu pintei esses músculos nessas imagens. Nessa primeira imagem do lado esquerdo, a gente vê o músculo alaequinase sendo pintado, que é um músculo que contorna aqui a lateral do nariz e vai até o lábio superior. Na segunda imagem, a gente vê o próceros pintado, que é o músculo que fica aqui no centro das sobrancelhas e pega um pouquinho em cima aqui até o pezinho do nariz. E aqui em cima a gente vê a unidade de ação 9, que é o conjunto desses dois músculos quando são contraídos de forma conjunta, tá? Nesse caso, a gente pode ver essas duas expressões faciais. Também vai ter vídeo, tá? Mas eu trouxe as imagens porque é mais fácil de exemplificar os sinais. No caso do AU9, a gente vai perceber um pouco de ruga no canto interno do nariz, entre o olho e o nariz aqui, só que ainda não tão embaixo, sabe? Não sei se está dando para ver a imagem na câmera, mas vai ser bem aqui nessa partezinha do nariz. Vai acontecer um acúmulo de pele e dependendo da pessoa vai enrugar. No primeiro rapaz a gente vê um pouquinho de ruga, um pouquinho de saliência de pele e no segundo a gente já vê um pouco mais de ruga. Então é sempre ali que você consegue interpretar um AU9 específico. As sobrancelhas vão tender a se juntar, porque elas vão abaixar,
Então você vai poder ver algum tipo de ruga, algum tipo de vinco entre elas, e elas também vão abaixar, tá? Elas não vão só ir uma na direção da outra, elas vão abaixar enquanto a porção inferior do rosto sobe. A gente também pode ver esse sulco nasolabial, que é entre a pontinha do nariz e a ponta dos nossos lábios, se ficando mais protuberante, então onde tem essa seta azul na segunda imagem, de forma deitada assim, é a protuberância ali desse sulco nasolabial, e a gente vai perceber que no AU9, diferente do AU10, que também é uma unidade de ação relacionada ao nojo, a gente vai ter um acentuamento do sulco nasolabial de forma tipo duas barras, assim, ele fica bem retinho. No AU10 a gente vê uma coisa um pouco mais redondinha. Então aqui é uma característica também. Se vocês pegarem a primeira imagem, você consegue ver que o sulco nasolabial está bem retinho. Ele está bem em direção ao nariz e ao lábio, ele não está fazendo nenhum tipo de curva. No AU10 a gente vai conseguir ver um pouquinho mais de curva. Os vídeos estão assim que eu terminar o AU10, tá? Então, a segunda forma de codificar o nojo em uma expressão facial é através do AU10. O AU10 é um músculo chamado levator labii superiores, que é ele fica bem do ladinho do ala equinase que eu falei no slide passado. Depois do ala equinase, a gente tem um músculozinho, que é o levator labii superiores, que ele fica ligado entre o lábio superior e um pouquinho embaixo do olho, embaixo do músculo orbicularis oculi. Esse músculo, como o próprio nome já diz, tem a função de elevar o lábio para cima. Ele vai fazer com que o nosso lábio vá um pouquinho para cima, dependendo da intensidade, até separe os dois lábios, e o nosso lábio vai ficar com uma forma de trapézio. Deixa eu ver se eu já tenho uma imagem aqui, ó. Na primeira imagem a gente já consegue ver, primeiro que o sulco nasolabial já não está mais tão retinho, ele faz uma curvinha lá na ponta, perto do nariz, e o lábio ele tende a formar uma espécie de trapézio. O cantinho dele fica tipo em aspas assim, e a parte de cima fica reto. É, o, essa protuberância, né, esse aumento do sulco nasolabial, ele vai ser tipo uma parábola, assim, não sei se é esse o nome, mas ela fica mais curvadinha ao invés de ficar tão reto. E a gente também vê um maior vinco entre o nariz e o sulco nasolabial. Ele não é reto, igual ao U9. Ele vai fazer um vinco que vai terminar dentro, por cima do nariz, sabe? Por cima da nossa narina. É um pouquinho diferente. Se ficar complicado de entender certinho, assim que se você quiser, você pode voltar um pouquinho o vídeo e comparar uma imagem com a outra, você vai perceber que tem um vincozinho aqui em cima, que é como se fosse uma bolsinha ali, onde a pele afunda mais no AU10 do que no AU9. Ah, e no AU10, deixa eu voltar. No AU10 a gente também não vê nenhum tipo de movimento das sobrancelhas. Elas não descem e não se junta tanta pele aqui no canto do nariz como no AU9. Então essa é a diferença. Quando você sobe só o AU10, deixa eu tentar fazer para vocês. Fica uma expressão mais ou menos assim, ó. Quando você sobe a U9, você junta tudo, aí a sobrancelha desce, fica assim, ó. Sabe? Junta bastante pele e bastante ruga no meio do nariz. Elas podem tanto acontecer de forma separada quanto de forma conjunta. Se for conjunta, a tendência é que o nojo esteja sendo expresso de uma forma um pouquinho mais intensa, se for de forma separada, um pouco menos intensa. Só que, independente, se você vê um AU9 com intensidade muito alta, que aí já nem seria mais uma microexpressão, seria uma macroexpressão, também significa que o nojo está intenso. Nesse primeiro vídeo, vocês vão ver um conjunto, primeiro do AU10 em intensidade C ou D. Eu não falei para vocês, mas as microexpressões faciais, as expressões faciais são categorizadas em 5 intensidades, de A a E. Então fica A, B, C, D e E, sendo E o mais intenso e a menos intensa. Quando é uma microexpressão facial ou uma expressão facial sutil, elas vão estar em intensidade A ou B e vão durar ali cerca de 1,25 avos de segundo. É bem rápido mesmo, cerca de 25 milissegundos. Nessa primeira imagem, a gente vai ver a ativação do AU10 em intensidade mais ou menos D, quase E, e assim que ele ativa o AU10, vocês vão perceber que a sobrancelha vai abaixar um pouquinho e vai enrugar um pouquinho o nariz. Então era praticamente o início de uma ativação de AU9. No caso, eu categorizaria esse AU9 como uma intensidade A ou no máximo B, porque é muito vestigial. Mas vocês vão conseguir perceber isso, ó.
Eu vou colocar de novo para vocês verem, ó. Agora, é muito rápido mesmo. Nesse caso é praticamente uma microexpressão, porém em intensidade alta, então não é tão considerada uma microexpressão. Se fosse realmente uma microexpressão, a intensidade do AU10 no início seria entre A e B. Então é ainda mais rápido. Você percebe que o lábio dele sobe e desce rapidinho e a sobrancelha desce um pouquinho. Se você não está conseguindo ver esse movimento com bastante precisão, embaixo do vídeo eu vou deixar o link do meu canal no Telegram. Eu vou postar todas as expressões faciais dessa aula no canal do Telegram e ao longo dessa semana eu vou colocar vários exercícios com enquetes para que você consiga interpretar qual microexpressão facial que é. E lá você consegue ficar revendo essas expressões para você interpretar exatamente qual foi o movimento, qual foi a característica da expressão. Então entra lá, se você não tiver, o link está aqui embaixo, é só baixar a Telegram, é 100% gratuito, não vai pagar nada para entrar lá, beleza? Sem contar que tem muito conteúdo gratuito e exclusivo que eu posto só lá. A segunda expressão, a gente vai perceber que o lábio dela vai subir em AU10. Como está de forma lateral, o rosto dela está de perfil, vocês vão perceber que, além do lábio superior subir em AU10, a sobrancelha dela não vai mexer, ou seja, não vai descer. Como ela está de óculos, se ela ativasse o AU9 aqui, ia juntar a pele e o óculos ia subir um pouquinho e descer, não tem esse movimento, então é realmente só AU10. Além disso, a narina dela vai ir um pouquinho para trás e para cima. Nesse caso, indica ali a elevação do lábio superior. Vou dar play para vocês verem. Vai ser bem rápido, eu vou colocar 2 vezes, tá? Fez. Antes do sorriso, a gente tende a mascarar a maioria das nossas microexpressões com o sorriso. Então é rápido mesmo. Eu vou colocar de novo só para vocês tentarem identificar. Ó. Agora, ela termina de fazer um lip sync, né, que ela lambeu os lábios e aí ela já faz o AU10. Vou colocar mais uma vez e a gente passa. Lip sync, subiu. É muito rápido. Dito isso, vamos para a expressão facial de desprezo. O desprezo vai se diferenciar do nojo por ser exclusivamente direcionado a pessoas. Então você não vai ver uma pessoa direcionando desprezo a um alimento, direcionando desprezo a um objeto material, alguma coisa assim. Você vai ver sempre desprezo sendo direcionado a outra pessoa. Por exemplo, pisar nas fezes de um cachorro pode gerar nojo na maioria das pessoas, mas não vai gerar desprezo. A pessoa não vai sentir desprezo de ter pisado ali nas fezes. Porém, você pode sentir, por exemplo, desprezo de pessoas que estão sentindo nojo de determinada coisa. Então, o desprezo vai ser sempre direcionado à pessoa. Pode estar ligado ali ao nojo, mas sempre direcionado à pessoa que está sentindo nojo, não ao objeto de nojo em si. Ele vai indicar, 100%, quase 100% das vezes, superioridade ou desaprovação, mas a superioridade sempre permanece. Então pode ser só superioridade ou superioridade mais uma certa desaprovação. No caso seria, por exemplo, uma atitude onde você acredita que ou a pessoa não é capaz ou que você é melhor do que ela e desaprova o que ela fez. Então, internamente você pensa assim, poxa, eu não aprovo o que você fez e eu faria melhor, sabe? É meio que essa sensação. Não é exatamente esse o significado verbal do desprezo, tá? É só uma forma de você entender qual é a relação dele com superioridade. Nesse caso, quando você tem essa emoção de desprezo direcionada a alguém, a sensação é que a ação dessa pessoa é, na sua opinião, desonrante. Lembrando, mais uma vez, quando eu falo você, é só forma de expressão. No caso, você também está incluso eu, porque eu também sinto desprezo, todo mundo sente, é normal. Diferente do nojo, a gente não vai ter a necessidade, não vai ter esse incômodo que nos gera vontade de se afastar ou de evitar. Eu coloquei afastar ou e afastar 2 vezes, mas é afastar ou evitar uma pessoa, como no nojo. E segundo William Miller, as pessoas subordinadas também podem expressar desprezo, ou seja, embora ele signifique superioridade, nem sempre serão apenas pessoas superiores que vão direcionar desprezo a pessoas inferiores, seja moral, hierárquica ou intelectualmente. Subordinados também podem direcionar desprezo para pessoas superiores, contanto que eles acreditem que determinada tarefa, determinada situação, eles são melhores que elas, tá? Um exemplo disso são adolescentes naquela fase onde eles
são revoltados, são mais rebeldes, eles vão direcionar desprezo aos adultos, colaboradores direcionando desprezo para líderes, pessoas com menos conhecimento direcionando desprezo para pessoas cultas, tá? Pessoas que têm mais conhecimento. Lembrando que eu não estou caracterizando nada, nem julgando, tá? Estou só realmente trazendo a teoria para vocês. Mais um experimento do John Gottman descobriu que as esposas que notavam, que percebiam atitudes de desprezo por parte do marido, tendiam a sentir dores tão fortes quanto machucados físicos. Além disso, elas acreditavam que seus problemas conjugais não podiam ser resolvidos e que eles eram extremamente graves. Para elas, elas acreditavam que tinham realmente um problema muito grande e que não podia ser resolvido, quando na verdade era só uma expressão de superioridade. Elas também tendem a adoecer com muito mais frequência nos 4 anos consecutivos ao momento em que ela está percebendo atitudes de desprezo do marido, tá? Ainda assim, a intensidade máxima do desprezo não vai ser equiparada, não vai chegar aos pés de uma intensidade máxima de nojo, por exemplo, como a gente viu lá na expressão de nojo. Se a felicidade fosse verde, o desprezo seria laranja e o nojo vermelho. Então, o desprezo não chega a desumanizar uma pessoa, mesmo na intensidade mais alta dele. Não é uma emoção claramente negativa para quem sente ela, ou seja, se você sente nojo, isso te gera desagrado, desconforto, repugnância. Se você sente desprezo, não necessariamente isso te incomoda. Muitas vezes você sente desprezo, você se sente bem em sentir desprezo, porque você se sente bem em estar lá em cima, em se considerar superior. Depende da pessoa, tá? Não estou generalizando, mas de forma geral, a sensação do desprezo é essa. Pode causar sim um certo tipo de prazer. No nojo você não vê isso. Superioridade significaria, por exemplo, quando alguém sente desprezo por outra pessoa e está demonstrando superioridade, ela praticamente está demonstrando a não necessidade, a não vontade de engajar com essa pessoa. Praticamente ela está expressando que ela não precisa daquela pessoa, como se a pessoa fosse inútil ou fosse imprestável. Então, por isso que é uma emoção que a pessoa que tá sendo alvo de desprezo se sente tão mal, dói tanto e realmente, sabe, machuca, porque ela está sendo considerada como inútil e não tem nenhum valor, né? Ela é vista como pouco importante, considerada inútil. Ele vai sempre tender a querer ressaltar, reafirmar características como poder e status, né? Pessoas que querem demonstrar ou que têm poder e status têm um pouco mais de tendência a expressar desprezo. Porém, a maioria das vezes, na maioria das pesquisas que fizeram em relação ao desprezo, eles perceberam que as pessoas com mais incertezas, tanto sobre seu poder quanto status ali no seu ciclo social, são as pessoas que têm mais a tendência de expressar desprezo. É como se elas estivessem tentando reafirmar ou mostrar para todo mundo, né, ou para si própria, que ela quer ter ou que ela tem poder e status. O desprezo vai ser frequentemente acompanhado de raiva, porém nem sempre vai estar junto, às vezes vai ser separado, assim como a raiva também vai poder acontecer sozinha. E ele é direcionado a pessoas que a gente vê ou que a gente enxerga como pouco importante. Por isso tende a ser menos intenso do que outras emoções, independentemente do estado emocional. Tá? Como a gente não dá tanta importância para aquela pessoa, a gente nem se dá ao luxo, né? Nem tem a determinação, a vontade de se importar com ela. Então a gente não sente uma emoção tão forte, sabe? É uma expressão realmente voltada para pessoas que você considera pouco importantes. Se for direcionado a alguém que você tem afeto, a situação muda. Mas isso seria direcionado a pessoas que você não tem convívio, ou que você não se importa, tá? Os estados emocionais vai começar com um descaso. Isso aí dentro do Atlas Emocional do Paul Ekman, ele não tem a descrição de todos os estados emocionais do desprezo. Esse, esses estados emocionais que eu estou trazendo para vocês, eu aprendi no curso do Anderson Tamborim, que é um especialista e expert em comunicação não verbal e microexpressões faciais do Brasil, e eu aprendi com ele. Então, o primeiro estado emocional é descaso, vai ser a falta de atenção ou de cuidado, né, com determinada pessoa, vai ser direcionado para pessoas que a gente julga sem importância social para nós. Um exemplo seria animais de rua, que a gente talvez possa enxergar como sem importância social, a gente sente aquele descaso por eles, ou moradores de rua. Quando eu falo a gente, não significa que eu sinta, tá? Eu tô falando da gente porque a gente é ser humano.
E aí você pode direcionar descaso para moradores de rua também. Observação: é diferente sentir nojo por um morador de rua ou por um animal de rua e sentir desprezo, tá? O nojo vai buscar, vai gerar aquela atitude, aquela intenção de se afastar e de evitar o morador de rua ou o animal de rua, e o desprezo vai incentivar a pessoa a tratar com indiferença, de forma proposital, e dependendo da situação até a agir de forma negativa. Então, o desprezo, você se sente superior e você quer demonstrar essa superioridade. Então, muitas vezes você vai lá e ainda maltrata e ainda gera aquele sentimento de indiferença, quer provar a sua superioridade. No nojo, não. O nojo você simplesmente quer se afastar e não quer manter contato de jeito nenhum, tá? Depois a gente entra em menosprezo, que é quando a gente acredita que determinada pessoa é menos capaz, menos habilidosa ou até mesmo incapaz de realizar determinada tarefa ou determinada função. Nesse caso, além de expressões de desprezo, menosprezar para outras pessoas ou de forma indireta. O que significa isso? Além de você expressar desprezo para uma pessoa que você menospreza, você ainda pode, em determinado ciclo social, mencionar que aquela pessoa não é capaz. Por exemplo, você está conversando com um colega de trabalho e ele fala: vamos pedir para aquela pessoa fazer determinada tarefa para a gente agilizar isso aqui. Aí você menospreza ela para ele. Você fala: eu acho que ela não é capaz não, e expressa desprezo, entende? Então não é 100% só expresso ali para a pessoa, ela pode ser um menosprezo com outras pessoas do mesmo ciclo social também. Lembrando que o desprezo é uma emoção intencional, diferente da raiva, por exemplo, que a gente perde a racionalidade quando a gente entra dentro do estado emocional de raiva. No desprezo, a gente vai optar por desprezar, menosprezar, fazer mal e demonstrar superioridade para as pessoas que a gente sente desprezo, tá? Opa! São tendências, podem ser, né? Uma pessoa que expressa muito desprezo, uma pessoa que frequentemente demonstra essa expressão para várias outras pessoas, pode ter tendências narcisistas, tá? Próximo estado emocional, desdém. Ele vai ser direcionado a pessoas que a gente acredita ser moralmente inferiores a nós. Então, por exemplo, quando a gente fala de alguns políticos que a gente considera corrupto, bandidos, vândalos e assim por diante. São pessoas que a gente vê como corruptas, maliciosas, antiéticos ou imorais. Então a gente acredita que eles são moralmente, né, eles não estão no mesmo nível que a gente de forma moral. Né? A gente faz o certo e eles não estão fazendo. Depois entra um tipo de escárnio, que é um sentimento desrespeitoso direcionado a pessoas que a gente acredita ser menos inteligentes que a gente. Um exemplo disso é que acontece bastante nas escolas, onde os coleguinhas ali expressam o escárnio em direção a outro colega que eles acreditam ser menos inteligente que eles. Nesse caso, ele é frequentemente acompanhado de zombarias, ou seja, o coleguinha ali de sala, além de expressar o escárnio, ele ainda vai tentar zombar, tirar sarro pela falta de habilidade, pela falta de capacidade intelectual do outro colega, sabe? Certo? Mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos porque, por exemplo, em uma situação profissional onde as duas pessoas já são maduras, já são adultas, não tem tanto um tirar sarro, embora possa existir, tá? Depende da pessoa e do ambiente. Depois a gente entra em arrogância, que é uma sensação de superioridade generalizada. São pessoas arrogantes vão tender a faltar com respeito com quase todas as outras, menos as pessoas que elas consideram do seu próprio nível. Ou seja, vai ser direcionada, né, a arrogância vai ser direcionada a pessoas menores, inferiores ou subordinadas de forma hierárquica. Quando, por exemplo, líderes que têm muito status, que têm muito poder e que chegaram lá independente a qualquer custo, sem medir esforços, tende a expressar um certo tipo de arrogância ali na sua aura, né, para várias outras pessoas, porque ele acredita que o mundo todo, de certa forma, é inferior a ele. O desprezo, resumindo, em todos os estados emocionais vai estar ligado à superioridade, ou seja, se eu sinto desprezo, eu enxergo a outra pessoa de cima. Ela é um nível abaixo a mim, ou seja, eu vou tratar ela com indiferença. Eu sinto baixa consideração pela pessoa que eu direciono desprezo e inconscientemente é como se eu pensasse que ela não está aos meus pés, certo? Eu não acredito que ela é capaz e assim por diante. Em relações profissionais, pode indicar egocentrismo, uma pessoa que tem a tendência a expressar muito desprezo. Pode significar que ela vai ter uma tendência de sempre pensar no ganho próprio, não ligando para o que vai acontecer com os outros. Ou seja, se ela precisar
prejudicar alguém dentro do ambiente profissional para ter um ganho próprio, para ganhar uma promoção, para subir de cargo, provavelmente ela vai fazer e não vai medir esforços para isso. Então, se você vê uma pessoa que expressa muito desprezo ali no mesmo ambiente que você, é interessante que você não fique tão próximo, né? Mas não é generalizado, tá? Não é todas as pessoas. Pode ser simplesmente um costume. A pessoa que tem a tendência a ser narcisista, a pessoa que tem a tendência a expressar muito desprezo para todas as outras pessoas, ela acredita ser ou merecer mais do que as outras pessoas, né? Ela acredita que ela é única, que ela está a um nível superior a todo mundo e ela acredita que ela é o centro das atenções. Ela vai ter tendências à agressividade, a maltratar, a ser uma pessoa grosseira, a ser ignorante, a nunca ser atingível, sabe? Ela anda em cima de um patamar que ninguém consegue alcançar ela. Uma pessoa que tem essa tendência. Saber identificar o desprezo é basicamente o desprezo em pessoas que têm a tendência de desprezar muitos outros, é saber reconhecer pessoas tóxicas que podem tentar ou que podem acabar, né, como final das contas aí te prejudicando no ambiente profissional ou no ambiente pessoal, no ambiente familiar, tá? Observação, igual eu falei, não tem como generalizar essa explicação, porque nem todas as pessoas vão ter esse tipo de comportamento. A gente precisaria analisar personalidade e traços de caráter para conseguir tirar mais conclusões. Então, essas explicações são importantes sim para que você identifique pessoas tóxicas e pessoas egocêntricas, mas não dá para generalizar. Ah, eu estou vendo o desprezo, aquela pessoa é egocêntrica, ela vai tentar me prejudicar. Não. Você precisa analisar todo o comportamento e a linha de base daquela pessoa e outros comportamentos além do comportamento de desprezar outras pessoas, tá? Essas características se aplicam a pessoas que expressam desprezo excessivamente, além de demonstrar comportamentos, personalidade e traços de caráter narcisistas, como eu falei. O desprezo é a única, quando a gente vai falar da expressão facial do desprezo, ele é a única expressão facial que vai acontecer de forma unilateral. Das 7 universais, as outras 6 todas vão acontecer na mesma intensidade e na mesma proporção dos dois lados do rosto. Se a gente cortasse o rosto aqui na direção do nariz, as outras 6 expressões aconteceriam na mesma intensidade e na mesma proporção dos dois lados. O desprezo não. O desprezo vai acontecer sempre de um lado ou do outro. E existem 3 formas da gente interpretar o desprezo. A primeira é através da unidade de ação 10, que é como se fosse uma meia expressão de nojo. Eu não coloquei a expressão anatômica aqui do rosto de novo, porque o AU10 vocês já viram lá na expressão facial de nojo, mas é basicamente a ativação do músculo levator labis superiores só de um dos lados do rosto. Então é como se você levantasse o lábio só de um lado, mais ou menos assim, ó. Tem uma imagem aqui para expressar isso. Essa moça está fazendo. Vocês podem perceber que não é um AU9, porque não tem rugas aqui entre o nariz, embora as sobrancelhas estejam juntas. Nesse caso, não é um AU9. Se fosse, teria pele acumulada aqui entre o olho e o nariz e teria rugas embaixo do meio das sobrancelhas e um pouco acima da pontinha do nariz. E vocês também podem ver que o sulco nasolabial, ao invés de estar retinho assim, ele está um pouquinho mais arcado. Achei uma palavra legal, eu podia ter usado ela lá atrás. Esqueci o nome. Ai, o sulco nasolabial fica um pouquinho mais arcado quando a gente expressa U10 ao invés de U9, beleza? Nesse caso pode ser considerado desprezo. Aqui é uma atriz, tá? Ela estava fazendo uma pose para foto. Não significa que ela estava em desprezo. Inclusive é muito importante ressaltar que você não deve tentar interpretar ou identificar expressões faciais em imagens. Você tem que interpretar sempre em vídeos ou ao vivo, porque vai ter movimento. Quando você vê numa imagem, você não tem linha de base e você não sabe se a pessoa estava posando para foto ou não. As que eu trouxe de exemplo são imagens posadas, tá? São imagens que a pessoa forçou para tirar a foto. Por isso que ela está exagerada, para você realmente enxergar qual que é essa característica. Os vídeos que eu trago são emoções genuínas, então sempre se atenta, tá? Não tem como interpretar uma imagem. Até tem, mas se você interpretar, você pode estar correndo um grande risco de errar. A segunda forma de identificar o desprezo é através da unidade de ação 12, lembrando, sempre de forma unilateral. Qual que é a unidade de ação 12? É uma unidade que vai ativar o músculo zigomático maior, que é o mesmo músculo do sorriso. Ele vai fazer com que um dos cantos do lábio suba na direção das orelhas, ou seja, ele vai subir e vai ir para o lado ao mesmo tempo, é vertical, vai subir em direção à orelha.
ou um canto ou o outro, tá? No caso aqui, a gente pode ver essa moça expressando isso. Nesse caso, ela tá com duas AUs no rosto. Ela tá com, ali na parte da boca, né? Ela tá com a AU12, o lábio dela tá subindo em direção à orelha, porém não tá entrando, sabe? Não tá pressionado aqui no cantinho do lábio, que seria uma outra AU, que também caracteriza desprezo e a gente já vai ver ela. Então, o lábio dela está subindo em direção à orelha, é a U12, unilateral, o outro lábio está para baixo. E a gente também vê uma acentuação do sulco nasolabial de forma marcada. Então, ela também tem a U10 aqui, os dois são de forma unilateral. O desprezo pode sim ser um conjunto, tá? Não precisa ser só a U14, só a U10 ou só a U. Esqueci o outro AU. Ou só a U12. Não precisa ser só 10, 12 ou 14. Pode ser dois deles, tá? Nesse caso aqui, se ela não estivesse posando, se fosse um vídeo e ela expressasse a U12 mais a U10, que é o que ela está fazendo agora, seria uma expressão genuína. Aqui é uma expressão posada. E a terceira forma é através do AU14, eu não coloquei o 14 aqui. Eu não coloquei, eu dupliquei o slide e não coloquei. Mas a imagem aqui da expressão anatômica tá certa. O AU14, ele é a contração de um músculo que chama bucinador. Ele fica lá dentro da nossa bochecha e fica uma camada mais interna do que o zigomático maior. Então, quando a gente pressiona ele, ao invés do nosso canto do lábio subir em direção à orelha, ele vai entrar para dentro, sabe? Quando a pessoa faz tipo a covinha, quando você pressiona um lábio contra o outro e faz uma bolsinha aqui no canto do lábio e uma covinha aqui no canto da bochecha, isso é o AU14. Nesse caso, a pessoa vai fazer uma expressão facial tipo essa aqui, ó. No lado esquerdo a gente vê a expressão do AU14 unilateral, só do lado direito do rosto dela. Então a gente vê o canto do lábio dela entrando para dentro, certo? A gente consegue ver um pedacinho de covinha. E no lado direito, na segunda imagem, a gente vê o AU14 de forma mais intensa. Então ela está pressionando mais e a gente consegue ver até uma saliência aqui, ó, nos dois cantos do lábio dela. A gente vê realmente o cantinho do lábio entrando para dentro. Isso é praticamente não, isso é desprezo. Se não fosse uma expressão posada. Lembrando que, além de você conseguir identificar desprezo de forma unilateral, através do AU10 e do AU14, aliás, através do AU14, né, que é você pressionar, que é esse que vocês estão vendo, que é pressionar o cantinho do lábio, se pressionar os dois juntos também é desprezo. Então não necessariamente vai ser unilateral. Embora sempre que você vê uma pessoa expressando a U14, que é pressionar o cantinho do lábio para dentro, sempre um cantinho vai subir mais do que o outro. Então, de certa forma, sempre vai ser unilateral, que vai ser um cantinho entrando, depois o outro, e a mesma coisa na hora de voltar. Aqui a gente tem dois vídeos que expressam desprezo. No primeiro vídeo, ela vai expressar desprezo, mas vai disfarçar com um sorriso. É um vídeo bem difícil de identificar desprezo, mas se você prestar atenção do lado direito do rosto dela e esquerdo da gente que está olhando, o canto do lábio dela vai abrir mais de um lado para depois abrir do outro. E aí você consegue interpretar o desprezo. Vou dar play aqui. Olha lá, ó. Ela entorta um pouquinho o rosto e a hora que ela vai dar o sorriso, esse lábio abre mais. Vou dar play de novo. Ó. Abriu. E a gente também vê uma acentuação maior do sulco nasolabial do lado direito. Então isso também, a gente pode tanto olhar para o cantinho do lábio quanto para a acentuação do nasolabial. No segundo, a gente vai ver uma acentuação do AU12. Ele vai puxar o lábio dele para cima na direção da orelha, porém enquanto ele está dando um sorriso, que também é difícil de interpretar, mas é uma microexpressão facial de desprezo. Reparem no lado esquerdo dele, da visão dele, tá? Da visão dele, do lado esquerdo. Viu? Deu uma pontadinha, eu vou colocar de novo. É rápido, ó. Pontou. Ele dá, é tipo aquele. Você tem a impressão de ter visto aquele sorriso malicioso, sabe? Aquele sorriso de. Sei. Eu não sei nem expressar ele aqui de forma proposital. Mas é a impressão, aquele sorrisinho de canto de lábio, aquele sorrisinho malicioso, sabe? Vou dar play de novo e a gente avança. Beleza? E aqui tem mais uma, que é uma microexpressão facial verdadeira, agora de desprezo. Vocês vão ver o cantinho do lábio esquerdo dele pressionando dentro de um AU14, ó. Viu?
Dá uma pontadinha, ele levanta e desce. É tipo um sorriso, né? Porque não é a U14 não, eu falei errado, é a U12. É tipo um sorriso, porque você vai perceber o lábio subindo em direção à orelha, só que é só de um lado e desce. É rapidinho também, aqui deve ser intensidade, eu diria B, B ou C no máximo. Aí ele sobe um, depois sobe o outro e desce. Embora um dos lados ainda suba em mais intensidade. Eu vou dar play de novo e a gente avança, ó. Lado esquerdo subiu, depois o outro e desce. Conclusão, gente, essa era a aula que eu queria trazer para vocês. Dito isso, repare que nem sempre que você vê uma microexpressão em uma pessoa, essa microexpressão está sendo direcionada para você. É importante que você observe sempre o contexto, como a gente vem falando em todas as aulas passadas. Ela pode estar sendo direcionada a uma outra pessoa, presente na cena ou não. Por exemplo, se você está conversando com alguém, falando de uma outra pessoa com esse alguém, a sua microexpressão facial pode ser direcionada a essa pessoa que está sendo mencionada. Também pode ser direcionada à própria pessoa que está expressando a emoção ou aos próprios pensamentos dela, tá? O contexto é sempre importante. Um exemplo aqui só para a gente finalizar. O líder precisa dar uma notícia ruim, negativa, para um colaborador. No caso, por exemplo, uma notícia onde ele vai ter que. O colaborador não conseguiu conquistar a promoção que ele desejava. E que, de certa forma, na mente dele, ele já ia ganhar, já era dele a promoção. Nesse caso, se assim que o líder der a notícia para o colaborador ele expressar nojo, raiva ou desprezo, por exemplo, assim que ele ouviu a notícia, provavelmente a expressão vai estar direcionada ao líder, vai ser direcionada ao líder, porque foi ele o responsável, né, o causador desse desconforto. O causador, no caso, o líder seria o evento que engatilhou uma emoção, entende? Então, provavelmente vai ser direcionada ao líder, embora não é 100% de certeza. Precisaria perguntar e manter uma conversa ali para entender se realmente é ou não. Independentemente se for para o líder ou não, vamos supor que seja, cada uma das expressões vai poder indicar ou significar uma coisa diferente. Por exemplo, se for nojo, provavelmente a notícia não foi só ruim para ele, tá? Não foi só o ruim para o colaborador ouvir que ele não ganhou a promoção. Para ele, ele considera desrespeitoso ou imoral da parte do líder não conceder essa promoção para ele. É uma situação que de tão desconsiderável, de tão desagradável para o colaborador, ele sente até de certa forma nojo, sabe? Causa enoja a ele sentir, presenciar essa situação ali, de onde, pô, eu acreditava realmente que eu ia ganhar essa promoção e aí você chega e me dá uma notícia dessa, sabe? Se for desprezo, é possível que o colaborador acredite que ele é superior em algum aspecto, seja em relação ao líder ou em relação a algum outro colaborador que tenha sido mencionado. Por exemplo, se o líder for falar com esse colaborador que ele não ganhou a promoção e ele menciona um outro colaborador que ganhou, o desprezo pode estar relacionado tanto ao líder quanto ao outro colaborador, nesse caso, tá? Se não mencionou nenhum outro colaborador, pode ser direcionado ao líder. E nesse caso, ele pode considerar que ele é superior, seja em uma determinada habilidade, na forma de se portar, na forma de se vestir, na forma de socializar, enfim. Alguma habilidade que veio na mente dele, ele acredita que ele é superior que o líder, tá? A pesquisa do John Gottman que a gente viu lá atrás, quando a gente vê, por exemplo, nojo da mulher direcionada para o marido e que esse relacionamento não vai durar muito tempo, ele vai uma hora ou outra tender a terminar, também pode ser replicado aqui para ambientes profissionais. Se um profissional, né, se um colaborador direciona nojo para um líder, a tendência é que eles não vão ficar no mesmo ambiente por muito tempo. Porque nesse caso, o colaborador vai começar a faltar com respeito, vai começar a tentar evitar a presença do líder, enfim, todos os gatilhos e as reações que a gente viu do nojo. Então, por isso que é importante saber interpretar. Porque a partir do momento que você interpreta uma emoção de nojo, ainda de forma antipática, por exemplo, sabe, na intensidade mais baixa, você consegue com a conversa inverter essa situação. Você consegue amenizar essa situação, essa emoção no colaborador e jogar uma outra emoção positiva, entendendo o que ele pensa, por que ele está sentindo nojo, né, no caso antipatia e assim por diante. Se você deixa passar, a tendência é que com diversas situações, diversos contextos, diversos eventos, esse gatilho do nojo fique cada vez mais forte, mais potente. Uma hora ou outra, ou o colaborador vai pedir para sair, ou vai dar mancada, ou vai faltar com respeito com o líder, ou alguma coisa do tipo, tá?
Dito isso, eu não entrei em muitos detalhes sobre microexpressões faciais de forma específica aqui, tá? Nem sobre as macro, nem sobre as sutis. Eu ensinei interpretar, mostrei para vocês que vai ser uma microexpressão facial, vai acontecer dentro de 25 milissegundos em intensidade A ou B, dependendo da situação C, se for bem rápido, porém não exemplifiquei exatamente como que é a diferença entre uma e outra, por que que acontece, como que acontece, quando, quais as diferenças e assim por diante. Por que que eu não fiz isso? Porque a gente vai ter um episódio decifrando, né, uma aula, especialmente falando sobre as bases e as estruturas das microexpressões faciais, e aí a gente vai englobar, claro, as macro e as sutis também. Embora as mais importantes sejam sempre as micro e as sutis, porque são elas que vão trazer a emoção mais genuína pra gente, né? A pessoa não consegue falsificar uma micro ou uma sutil de forma proposital. Então, se a gente interpreta ela, realmente a pessoa está sentindo aquela emoção ali, beleza? Dito isso, gente, não adianta você vir aqui assistir uma aula que eu nem sei quanto tempo durou, mas deve ter durado em torno de 1 hora e meia, mais ou menos. Passou de 1 hora. Não adianta você vir aqui, ouvir eu falar e não praticar, sabe? Não, quando estiver conversando com alguém, não tentar prestar atenção ali no que ele está expressando. Você precisa praticar isso. Você precisa tentar observar, tentar entender o que está acontecendo. Porque senão você vai continuar lidando com as outras pessoas como você sempre lidou. Os gestos estão lá, as expressões faciais estão lá, mas você não interpreta ou se interpreta não faz esforço para entender. Nesse caso você não vai conseguir desenvolver essa habilidade, beleza? Então isso é só realmente um adendo. Se você se esforçar para interpretar, você vai enxergar com mais frequência do que você imagina, tanto a expressão de desprezo quanto a de nojo, e em pessoas que você nem acredita que direcionariam essas expressões, essas emoções, tanto para você quanto para as outras pessoas, beleza? Pratica, eu tenho certeza que isso vai mudar a forma como você enxerga e como você lida com as pessoas pro resto da sua vida, beleza? Dito isso, sugestões e dúvidas podem mandar para o meu e-mail rodrigo@sentidoelementar.com.br ou responde um dos e-mails que eu mando para vocês quando eu libero uma aula, beleza? Um grande, grande abraço, muito obrigado para você que chegou até aqui e a gente se vê terça-feira que vem, 3 horas da tarde, para mais uma aula. Grande, grande abraço e até mais.